Você quer se inspirar e aprender muito com as histórias e experiências de grandes empreendedores? Então fica aqui nesse vídeo, você vai aprender muito. Já aproveita, se inscreva aqui no canal para você receber outros vídeos com grandes experiências e histórias de grandes empreendedores do Brasil e do mundo. A gente hoje é um pouco refém do nosso negócio, porque o nosso negócio tem ainda muita parte da gente. Total. Então isso hoje, as pessoas falam e é muito parecido com a vida do artista. O artista ele é refém do próprio império que ele constrói. Então você pega assim, o Gustavo Lima vai parar de fazer show. Não vai. Não é só isso, parar e vamos. É óbvio que hoje em dia, né, foram se profissionalizando o mercado, e aí tem direito autoral, tem uma série de outras coisas que faz a remuneração acontecer de uma forma passiva, vamos dizer assim, transformando a marca do artista em equity. Tanto é que agora na pandemia vieram os novos fundos investindo, né, em comprar agenda para frente dos artistas. Agora tem um fundo até do amigo meu, Johnny Gloves, que compra e antecipa também direito autoral do artista. Então o mercado está passando por uma profissionalização porque estão conseguindo agora olhar para isso, para o artista como um ecossistema. E eu vejo que marcas pessoais e influencers, eles estão também ganhando... Estão passando agora por esse momento. Ganhando liquidez no seu valuation. Né? Eu, por exemplo, fiz um deal aqui do Grupo Acelerador, porque classicamente alguém diria assim, mas o seu negócio depende de você, então isso não é vendável. Isso não é tão realidade mais. Não é mais. O mercado não enxerga assim. Isso é penalizado, mas não deixa de ser. E existe uma diferença entre dependência e relevância estratégica, né? Então, porque a grande tendência é o quê? Grandes marcas apoiadas por grandes marcas pessoais e vice-versa. Então, quando você pensa XP, você pensa quem? Guilherme Schimon. Quando você pensa Tesla, você pensa quem? Elon Musk. Quando você pensa WhatsApp, você pensa quem? Flávio Augusto. E aqui eu poderia ir falando, né? Então, assim... Mas o Flávio fez isso também de uma forma muito legal, né? Exato. E aí, em um certo momento, ele acabou passando a WhatsApp e se transformando marca. O mais importante nessa construção e nessa discussão, eu acho que tem muita gente assistindo que passa por esse processo, porque hoje é o caminho mais barato de alavanca de crescimento para negócio, né? Porque as pessoas têm muito menos objeção e muito mais empatia com pessoas, então vai ser o veículo de comunicação que mais vai te ter engajamento. Esquece, nenhuma página institucional dificilmente vai ter um engajamento e uma conexão maior do que um perfil pessoal, do que uma pessoa. As empresas contratam garoto propaganda a vida inteira, né? Então, isso é milenar. É por isso que eu falo, só um parênteses rapidinho, é por isso que eu falo que todo negócio, tudo bem, né? B2B ou B2C ou B2B2C, mas a essência mesmo é que todo business é P2P, né? People to people. Porque pessoas se conectam muito com pessoas, né? E a taxa de engajamento vai lá em cima. Eu acho que o único desafio e eu dou esse exemplo comigo, eu durante muito tempo era a X-Tech do Alfredo. E depois virou o Alfredo da Vetex. Então, seja a marca da sua empresa. Não é o G4 do Alfredo, não é o G4 do Thales. É o Thales do G4, é o Alfredo do G4, é o Nardon do G4. Então, é o Rony da reserva. Sabe? Essa, pra mim, é a relação saudável. Coloca a marca em cima, né? A marca, ela tem que ser o guarda-chuva. Você não pode ser o produto, você tem que ser o canal. O produto pode ser uma oportunidade, uma opcionalidade, mas ela não pode ser o business. Então hoje quando você olha como o Flávio ele é uma opcionalidade. Ele ter o curso de venda dele para arrecadar afiliado para o WhatsApp online é uma estratégia. Mas não é principalmente para o negócio. Ele participar da aula ou não do meu sucesso é uma opcionalidade. No WhatsApp é a mesma coisa. Por exemplo, hoje o papel dele no WhatsApp é gigante para os franqueados. É fundamental a imagem dele para ele manter os franqueados. Os caras querem aquilo. Então, eu acho que essa é uma dica que eu posso compartilhar. E eu acho que assim, quando a gente toma contato com reflexões do como você pode ser sucesso, né? Quais são as trilhas, quais são as diretrizes. Por exemplo, tem o jogo do lucro e o jogo do equity. Tem empresa que mais... podem caminhar junto, né, irmão? Podem caminhar junto. Vai depender muito como você aloca o teu investimento, como você constrói a tua linha de receita. Eu, por exemplo, eu tô caminhando com essas duas pontas juntas. A gente também, lá no G4. Então, mas assim, não tem certo ou errado. O que o empreendedor tem que saber é que assim, não tem certo ou errado, são opções que estão na mesa. Eu acho que uma pergunta clássica que eu recebo é assim, Marco, qual é a melhor estratégia para o meu negócio?
A melhor estratégia é você definir uma estratégia e executar essa estratégia com excelência de ponta a ponta. Né? Sem ficar mudando rota toda hora. E que aonde não tem excelência, que você documente para que não aconteça de novo e que para isso possa se tornar realmente um aprendizado, porque senão vira um acontecimento. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu tentei isso aqui e deu ruim. Não, você tem que ter documentado, criar aprendizado. Empresas, aí me remete ao livro do Peter Senge, né? A Quinta Disciplina. Ele traz o aprendizado. O documentar é muito importante, cara. Ele traz o aprendizado como a principal vantagem competitiva de todos, né? De todas. Então, as empresas que aprendem, elas crescem muito mais. Mas, na verdade, não é a empresa que aprende, são as pessoas, né? É que você tem que ter processos intencionais para isso. Então, tem muita empresa pequena, por exemplo, que ainda não tem rotinas ou rituais de treinamento, de distribuição de conhecimento, sabe? Agora, sabe uma coisa legal que eu tenho ouvido muito falar em alta performance, em empresas vulneráveis? Contexto. A sua estratégia, mais do que ter um racional, mais do que ter mensuração, ela tem que trazer um contexto. E se tiver dentro de um contexto, você tem que ir. Você tem que fazer. Tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica. Você tem que buscar o contexto. Por que eu tô fazendo aquilo? Aonde eu tô querendo conectar? Porque senão é óbvio que tudo que você botar em perspectiva de será que eu gravo um podcast agora de manhã? Ou será que é melhor fazer uma reunião com o time de vendas? Se você não entender o desdobramento, o resultado colateral que isso aqui pode gerar, tudo que isso aqui pode... a gente bateu um papo aqui antes de começar o podcast que, vale mais do que uma mentoria, brother. Valeu. Aprendi muito contigo, irmão. Sabe? Tipo assim, a gente trocou informação ali, falamos de mercado. Aqui, se você paga um curso, talvez, em faculdade de marca, tu não vai ter acesso a essa informação. E foi 20 minutos. E se a gente não marca o podcast, a gente não ia trocar essa ideia. A gente não ia trocar essa figurinha. Então, eu acho que as pessoas, né, e a gente tem que fazer esse exercício de buscar o contexto naquilo que a gente faz. Sabe? Eu quando fiquei falando, Marquinhos, vamos fazer um podcast, vamos falar. Eu vi você numa transição de empresa, de um negócio grande que tu construiu e que tu quis sair para fazer uma coisa do zero sua, com excelência, mandou bem, numa energia, numa disposição diferenciada, que eu sempre admirei muito isso em você, desde o IBC. E, eu falei, cara, eu quero trocar ideia, brother. Quero saber, de onde você tá tirando essa energia, pra onde você tá olhando, o que você tá indo. Cagando pro podcast, pra, seguidor, pra view, pra live, se vai sair um corte ou não, tá? Isso é colateral. O contexto cara, o cara tá no mercado de educação, o cara tem uma experiência gigante, sempre que eu troquei ideia com o cara, por você ser muito estudioso, eu sempre aprendi muito, você tem uma prática de ensinar, de criar exemplos muito boa. Eu quero estar com o cara, é muito tempo que eu não tô. Ou seja, eu criei um contexto pra gente estar junto, que é o podcast. Que é, vamos marcar. Tanto que eu te falei, vamos gravar no meu, vamos gravar no teu. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de estar junto. Por quê? Porque, é muito mais produtivo sair coisa boa e discussão e aprender assim, do que se a gente marcasse um almoço. Isso tem E marcasse uma reunião em que a gente acabar falando de carro, de casa, de viagem. Verdade. Isso tem a ver um pouco com aquela distribuição de tempo, de você estar em tarefas urgentes e emergenciais ou em tarefas mais relevantes, né? Às vezes a coisa relevante e importante, ela não vai trazer um resultado óbvio de curto prazo. Ela, por exemplo, a gente não sabia que a gente teria essa conversa foda de 20 minutos antes do podcast, mas a gente deu chance para esse acaso. Para isso acontecer. Por quê? Porque a gente conseguiu criar uma série de ativos também, que é a equipe, caixa, tecnologia, negócios, que faz as coisas rodarem e que nos dá a liberdade de nos envolver em coisas que a gente não sabe, obviamente, o desdobramento, mas é claro, tem uma intuição, tem um cheiro ali que vale a pena aquele investimento de tempo. Que hoje, para mim, cara, é o que eu vejo muito valor nos conselhos e comitês que eu faço parte. Então, o fato de eu estar dentro da C&A, dentro da Brilha, dentro de várias empresas de segmentos distintos, me faz ter um conhecimento de estratégias, de tendências, de mercado, de notícias, de, cara, de repertório de coisas que na hora de eu tangibilizar e decifrar isso para botar lá na minha aula de 5 horas no G4, é importante. Total. Porque se eu for lá para ensinar o que já tá na internet, cara, não é isso. Didática, tal, tá, beleza, mas...
Cara, esse intercâmbio intelectual é que eu acredito que eu possa ter esse acesso a esse universo, ter essa capacidade de absorção desse conhecimento para decifrar ele e transmitir ele através exatamente da plataforma que eu criei, que é o meu Instagram, são os meus livros, né? Eu tô até escrevendo um livro sobre isso que a gente tá falando aqui com o Nizam Guanais. Tô escrevendo o livro Todos Somos Uma Marca, falando da descentralização da comunicação, como as pessoas transformaram canal, produto, como a mídia cada vez está mais programática. Ou seja, o horário que eu te mando no WhatsApp vai fazer totalmente a diferença na mensagem se você vai ou não ler. Eu posso te mandar o mapa do tesouro. Se eu mandar no horário errado, se eu mandar no dia errado, você não vai ver. Se eu te mandar um mapa do tesouro no dia que você está lá em imersão, a chance de você não ver é gigante. Então, cara, tudo isso hoje, na hora de um profissional de marketing, na hora de um profissional de e-commerce, na hora de você definir uma estratégia para o seu negócio, tem que ser levado em consideração. Daí a importância da busca incessante por conhecimento, né? Eu acho que hoje a gente vive um paradoxo que eu chamo assim da especialidade versus a generalidade, né? Ou seja, você é um especialista ou você é um generalista. Antigamente, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele podia se dar ao luxo de escolher. Ah, não, eu sou bom de tech, então eu vou focar ali, né, em tech. Ou não, eu quero ser um cara mais com perfil de CEO, de manager, mais generalista mesmo. Hoje não, cara, o mundo tá tão volátil, incerto, ambíguo, complexo, que você tem que ser especialista em certas pontas e generalista em outras, né? Por isso que a gente vive hoje o conceito do lifelong learning, ou seja, não dá mais pra você falar, terminei os meus estudos. No início da década de 90 ainda tinha muita gente que falava, né? Fiz minha graduação, fiz minha pós, eu fiz tal curso, terminei os meus estudos. Isso não existe mais. E estão emergindo cada vez mais novas plataformas e novos meios de aprendizado. Não, e o formato, né, irmão? E o formato, como esse bate-papo nosso aqui, o formato. que você vai extraindo o melhor de mim, eu vou extraindo o melhor Aí de um vai você. ver por vídeo, o outro vai ver só corte, o outro vai ver só no áudio. Ou seja, democratiza, né? Um vai ver quando tá acordando, o outro antes de dormir, o outro malhando e o outro na hora do almoço. Olha que loucura, irmão, a gente tá falando da mesma coisa. Então, olha como a distribuição do conteúdo, a distribuição da tua empresa, a distribuição de algo, ela é fundamental para uma estratégia de sucesso. E aí, pegando esse conceito todo, eu criei uma aula nova, que é um termo que eu vou trazer no livro pela primeira vez, e acredito que isso vai virar um livro daqui a 2, 3 anos, que é o ecossistema de vendas. É como é que você transforma a tua empresa num ecossistema de vendas. É como é que você faz a sua empresa ser esse ecossistema onde tem toda uma cadeia que está conectada e que gera valor uma para outra. E aí a venda acontece. Legal. Você sabe de onde vem essa expressão ecossistema? Não. Vem da biologia. Isso significa o seguinte, são comunidades que coexistem e se ajudam para sobreviver e crescer. Então, são comunidades que se apoiam. É um termo que vem... O planeta Terra é um grande ecossistema. Isso. Então, isso vem da biologia. E eu acredito nisso demais, né? A forma como eu estou posicionando o Grupo Acelerador é um ecossistema de pequenas e médias empresas que se ajudam. Algumas dessas empresas vão passar somente no acelerador empresarial. Lá vão conhecer fornecedores, parceiros que vão ajudar a rampar suas empresas. Alguns vão ir para o Giants, outros vão se tornar sócios do Grupo Acelerador e vice-versa, né? Tem uma galera que só vai me seguir no Instagram e nunca vai comprar nada de mim, mas tá tudo bem, faz parte do E é teu cliente. E é teu cliente, é perfeito. Porque vai ser às vezes vai ser cliente de uma empresa que eu sou sócio, da Nectar CRM, da Otimiza, ou da Eduz, ou às vezes não. E hoje, uma empresa que não constrói a sua capacidade de audiência e os seus próprios canais de comunicação, como a BTG tem a Exame, como a XP tem o Infomoney, como a Centauro tem o Desimpedido, como a Magalu tem o Canal Tech. Por que isso? Porque quando você tem um canal de comunicação institucional, você tem objeção, você está preso a falar sobre a tua marca, sobre a tua empresa. Você não pode falar sobre o movimento, sobre uma dor comum, sobre pessoas. Quando você tem o outro canal, você está livre. Você tem uma liberdade muito maior. Essa liberdade é o que nós, como consumidores, buscamos. É o agnóstico. Então eu falo isso hoje. Você que tem uma empresa, não interessa o tamanho dela, construa canais de comunicação agnóstico. Quando você tem um influenciador, quando você é o influenciador do seu negócio, isso é um canal agnóstico. Não fica falando só da tua empresa, não caga a regra.
Fala sobre a dor do seu cliente. Você vende cadeira? Parabéns. Quem é o teu cliente? É um advogado? Produza conteúdo sobre como ter um escritório de advocacia com mais gestão, com mais venda, com melhor processo, com tecnologia. Porque talvez isso seja a forma de vender cadeira. Talvez amanhã uma indústria de cadeira tenha que comprar um blog que fale sobre como advogado é melhor advogado. Ou tem que fazer um infoproduto, porque o advogado, o que ele precisa para crescer? Mais advogado. Mais advogado precisa comprar o quê para trabalhar? Cadeira. Então, essa visão de você olhar o teu ecossistema do teu negócio para você adquirir ou criar ou se posicionar nessas etapas da jornada e nesses canais é o que faz as marcas ficarem top of mind. É o que fazem as marcas ficarem fortes, ficarem independentes e não dependerem de Google e Facebook, que ok, é a principal alavanca de crescimento e de distribuição de conhecimento, de conteúdo. Agora, cada dia fica mais caro. Agora no Black Friday tem nego me ligando falando, Alfredo, pô, meu anúncio tá 25 vezes mais caro. Alfredo, meu anúncio tá 15 vezes mais caro. E vai ficar todo ano mais. O meu não tá mais caro, sabe por quê? Porque eu construí a audiência, construí as minhas plataformas. Aí você vira a chave. Aí já que tá todo mundo pagando 25 a mais, porra, eu vou distribuir meu podcast porque vai ser mais barato. E na Black Friday, ao invés de diminuir o preço, nós vamos aumentar. Por quê? Porque a gente, de fato, masterizou esse ecossistema em torno da nossa persona, né? Que são os donos de empresas. E aí você consegue fazer uma oferta. Então você consegue fazer uma oferta muito boa que o cara vai pagar mais, mas ele vai ter algo diferente. Eu achei brilhante isso que você trouxe, ô Alfredo, que a leitura que eu faço é assim, cara, você tem que ter uma visão mais expandida, mais ampla e ao mesmo tempo mais detalhista. Então eu tenho que olhar de cima, mas eu tenho que perceber detalhes, né? Isso tem a ver com o que eu chamo de pensamento em níveis, que é assim, ó, me ajuda aqui. O que é isso aqui? Uma caneca. Então esse é o pensamento de primeiro nível. É a resposta mais óbvia. Agora, a gente pode ir para um segundo nível. O que é isso aqui? Sei lá, acrílico. Não é acrílico, mas... Que porra é essa desse material? Mas vai, vamos imaginar que a caneca seja de acrílico. Tá, é uma caneca... Beleza. Vamos para um terceiro nível. O que é isso aqui? É um círculo. Um círculo? Um círculo. Aí a gente pode ir aprofundando. Pode ir níveis, aprofundando. Mas a gente pode chegar num sétimo nível e pensar, cara, isso aqui é uma oportunidade, uma nova linha de receita para o acelerador empresarial. Vocês estão vendendo essa caneca? Cara, e se isso aqui virar uma recorrência? Tipo, o João Kepler ele tem um exemplo sensacional, que ele fala assim, o cara tem uma vaca. Aí ele pensa o seguinte, pô, vou tirar leite da vaca, vou vender o leite. Pensamento talvez de segundo, terceiro nível no máximo. O que seria um pensamento mais aprofundado, de quinto, sexto nível? Seria o seguinte... Vou fazer um milk. E se eu criar... O todinho. Ou tipo assim, se eu criar uma história que essa vaca veio da lua, entendeu? E que o leite dela é mágico, e ao beber esse leite, mergulhar aqui no rio da minha roça, você vai ter uma experiência única, e aí você começar a vender uma história. Eu acho que eu vou dar um exemplo que pra galera acho que vai tangibilizar ainda mais. Então, eu acho que o que a gente tá provocando as pessoas aqui é exatamente isso, né? Que é a perspectiva. Como eu expando a minha perspectiva, mas eu acho que um ponto importante é isso, sem perder a atenção aos detalhes. Porque se eu tiver a visão do big picture, do todo, mas não perceber os detalhes, eu também não vou performar, né? Teve um caso no G4, há 2, 3 turmas atrás, que o cara tem uma das maiores empresas de vistoria de carro de São Paulo. Uhum. Ele passa por ele 17 mil carros por mês para fazer vistoria. E na pandemia, essa vistoria também pôde acontecer indo na casa das pessoas. Então hoje o cara tem 20 mil carros por mês que são vistoriados no negócio dele. Só que esse é um mercado totalmente commodity, é um mercado onde ele é arbitrado, você não sabe se o teu negócio vai existir daqui a 10 anos, porque essa coisa está ligada à lei, isso muda, então é um bom negócio, é um negócio de oportunidade, mas que isso acontece. E aí eu conversando com ele, falei assim, cara, quanto uma concessionária paga num lead pro Google? Quanto uma concessionária paga por um lead do Facebook? É uma grana, hein? É bom, né? É uma grana. E ela precisa. Precisa. E o Google ou o Facebook falam qual carro o cara tem? Eu diria que se é um cara qualificado, chega a R$200, cara. R$400. E o Google te fala qual carro que o cara tem? Não. O Google te fala o nível de depreciação, de amassado que teu carro tá? Não. O Google te fala qual é a condição que o teu pneu tá? Não.
Então talvez se ele virar uma empresa de mídia, ele tenha 20 mil oportunidades no mesmo fucking negócio dele para vender. Ele tá falando de um negócio de 50 milhões por ano. Falando de R$200, 20 mil leads, 4 milhões por mês, 4 milhões vezes 12, 48 milhões. Esse é o pensamento estratégico, é o pensamento avançado, o pensamento em profundidade de níveis que a gente não cresceu aprendendo a raciocinar estrategicamente. Isso é treino, Isso é exercício. Treino, exatamente. E o melhor exercício é conhecer referências. Porque as referências fertilizam a criatividade. Eu tenho certeza que quando você estava trazendo alguns exemplos, eu também, alguns empresários aqui já pensaram também. Já começaram a desdobrar. Mas sabe o que eu acho isso? Eu chamo de intercâmbio intelectual, né? E o que eu acho disso? Eu acho que quando você... e eu vejo esse problema muito em empresa pequena e média, né? Por que as empresas grandes têm conselheiro? Por que as empresas grandes têm advisor? Por que as empresas grandes criam os comitês e trazem pessoas de fora para ter intercâmbio intelectual? Elas pagam 15, 10, 8, 5, 20, 30 mil para conselheiros, para advisors. Elas criam esses comitês para quê? Para ter novas perspectivas em cima dos mesmos assuntos, em cima dos mesmos problemas. Ela não vê aqueles 15 mil como um custo. Ela vê aquele 15 mil que ela paga, aquele 10, aquele 20, não interessa o tamanho e a pessoa que você vai contratar, para ter a complementariedade, para ter uma perspectiva diferente. Então o teu conselheiro, ele não tem que te dar amém, ele não tem que ver igual você. Você tem que trazer um cara para sentar no teu conselho, ou você tem que trazer um cara para ser teu advisor, que é um cara que vai ver o que ninguém tá vendo. É o cara que vai ver de forma diferente, é o cara que vai trazer... E eu me lembro da primeira vez que eu tava criando uma estratégia de previsibilidade nas vendas, eu contratei um cara de compras. Quem me deu essa dica foi o Mariano. Ele falou, me fala o seguinte, ele fez esse exercício comigo numa pizzaria em São Paulo, ele falou, qual é a área do varejo que mais tem previsibilidade? Compras. O cara, para saber o que ele vai comprar hoje para vender no próximo trimestre, semestre, que é assim que funciona o varejo, o cara tem que ter um estudo de previsibilidade e capacitação de distribuição muito foda. Tem um algoritmo surreal. Se eu quero criar estratégia de previsibilidade nas minhas vendas, eu tenho que trazer um cara com esse skill de compras. Então eu tenho que ir no mercado, olhar quem no mercado está trabalhando em compras que eu posso trazer para o meu time para criar essa previsibilidade. E foi assim que a gente conseguiu fazer a X-Tech sem investidor. Perfeito. Agora, hoje, cara, eu fico... Acho que é um problema meu e seu, que a gente tem como propósito, né? Que o nosso propósito, ele se encontra. As pessoas estão muito interessadas em comprar, em ir atrás e gastar tempo com informação. Poucas estão disponíveis e realmente comprometidas a transformar informação em conhecimento. Perfeito. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um like, se inscreva aqui no canal para você continuar se inspirando com as histórias e experiências de grandes empreendedores do Brasil e do mundo. Não deixe de se inscrever. Essas experiências e histórias desses grandes empreendedores vão te ajudar muito na sua trajetória para o sucesso, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!